Vou mostrar aqui a resolução do problema 2.7 do livro de Introdução à Eletrodinâmica do David Griffiths. Nessa questão, a gente tem que encontrar o campo elétrico a uma distância z acima do centro de uma superfície esférica de raio R. Então, é muito importante primeiro a gente notar que a gente está tratando aqui de distribuição superficial de carga, certo? Ela tem uma densidade superficial sigma, está sendo mostrada aí. E isso quer dizer que a gente só vai ter carga espalhada por essa superfície esférica, por essa casca. Dentro dela a gente não vai ter nenhuma carga, não. E aí eu já deixei marcados esses ângulos θ e ψ, porque as relações trigonométricas desses dois ângulos vão ajudar a gente a resolver essa questão. A proposta do livro é que a gente faça essa questão por lei de Coulomb, apesar de que seria muito mais fácil fazer por lei de Gauss. Mas essa questão já é colocada no livro antes do conteúdo de lei de Gauss, então a gente tem que tentar fazer ela aqui por lei de Coulomb também. Uma coisa importante de se notar é que a gente já sabe até o que esperar do resultado. A gente pode esperar pelo menos que o campo elétrico seja alguma coisa ali, né? Alguma expressão como Z chapéu no final. Por quê? Porque como a distribuição é simétrica, qualquer ponto aqui vai formar vetores de modo que a soma de todos esses vetores vai ser um vetor que aponta para cima, né? Todas as linhas de força de cada carguinha pontual aqui nessa distribuição superficial vai fazer um campo elétrico que no fim das contas a gente vai ter um somatório aí que vai ser para cima. Então eu comecei aqui mostrando quem é o valor desse R, né? Usei aqui a lei dos cossenos no ângulo θ. É muito importante usar o cosseno de π nessa conta. Por quê? Justamente porque a gente sabe que no final a gente vai ter um campo elétrico que aponta para cima. Então, todos esses vetores, por exemplo, que saem desse pedaço da superfície, eles vão ter que ser rebatidos para cima. Então, quando a gente pega um vetor que aponta para lá e usa o cosseno de θ, ele vai agora estar rebatido no eixo z e vai ficar apontando para cima, que é do jeito que a gente quer. E a gente aplica a lei de Coulomb, né? Expressãozinha aí simples, e a gente está colocando o cosseno para poder rebater esses vetores para eles apontarem para cima. E aí, então, a gente sabe quanto vale o elemento de carga nesse caso, porque se trata de uma distribuição superficial de carga. A gente sabe que, em termos diferenciais, pelo menos, sigma vai ser dq sobre dA, e esse dA a gente conhece muito bem. Lá da seção de coordenadas esféricas, esse aqui seria o dA1 lá da figura 1.39 do livro do Griffiths. Ele é simplesmente a multiplicação entre o dlθ e o dlφ, justamente porque a gente está falando de uma distribuição superficial. Aí o R não varia, quem está variando é θ e φ. Então a gente vai chegar agora com esses dados aqui para a nossa integral. Nossa integral é bem simples, certo? Ela é 1 sobre 4πε0, que é da equação do campo elétrico. Aí, de onde vem esse sigma e esse R2, para começo de conversa? Eles vêm daqui do dq, né? Porque a gente está fazendo a integral de dq sobre R2 cosseno de π. Eles já estão colocados para fora da integral porque eles são constantes. E aí a gente tem aqui z menos r cosseno de θ sobre r. Esse aqui é o cosseno de π. Como é que eu sei que isso é o cosseno de π? Porque quando a gente usa aqui o cosseno de θ para rebater esse raio da circunferência para o eixo z, isso aqui vai ser r cosseno de θ. Então, o que restou para ser esse pedaço, esse cateto adjacente a π, foi z menos r cosseno de θ. Por causa disso, a gente sabe que isso aí dividido pela hipotenusa que é r, vai ser o cosseno de π. Voltando para cá, o que sobrou para colocar na integral foi o seno de θ, que também vem lá do dA, e o R2, que já vem da equação do campo elétrico. dθ e dφ, claro, também vem do dA. Eu vou pegar essa integral aqui de superfície, aliás, essa integral na superfície fechada, e vou separar ela nas duas integrais, uma integral na variável θ, uma integral na variável φ. Já é muito bom aqui de início que nada nesse integrando depende de π, aliás, de φ. Como nada aqui depende de φ, a gente pode fazer essa integral de φ diretamente. A gente já sabe que é a integral de dφ de 0 até 2π, ou seja, o resultado disso é 2π, que foi o que veio parar aqui embaixo. Então, só sobrou agora para o nosso integrando ele ser integrado em relação a θ, na verdade, e para isso a gente vai fazer aqui uma substituição.
Além disso, esse campo elétrico ele tem esse pedaço aqui muito grande, que é uma constante. Então, eu vou chamar essa integral de i, eu vou resolver essa integral, chamando ela sempre de i, e depois eu volto com o valor de i para essa equação que tem aqui embaixo. A substituição que vai ser feita vai ser a gente chamar u de cosseno de θ, porque assim eu vou conseguir cancelar esse seno aqui, eu me livro de uma parte do integrando já. Quando eu faço isso, tem que tomar um cuidado. Esses limites de integração vão mudar, porque com a substituição de variável, a gente vai sair de uma integral da variável θ e vai chegar na integral da variável u. Então, quando θ é 0, u, que é cosseno de θ, vai ser 1. Quando θ é π, u vai ser menos 1. E aí a gente chega na nossa integral. Lembrando que o i vai ser só a integral sem essa parte daqui. Pronto, eu fiz aqui que o u é igual a cosseno de θ. A gente chega aqui, dθ é menos du sobre seno. Esse seno justamente é o seno que cancela aquele seno que eu queria cancelar, certo? E aí, vem aqui a primeira coisa que é estranha, né? A gente sair da direita para a esquerda na reta real enquanto está fazendo integração. Não é legal trabalhar assim, a gente não tem nem costume, né, de fazer as contas dessa forma. A gente quer, na verdade, sair de menos 1 até 1. Então, a gente tem que trocar a ordem desses limites de integração. Mas para mudar de 1 até menos 1 para menos 1 até 1, a gente tem que colocar um sinal de menos aqui, na verdade. Esse sinal de menos foi o que pegou esse sinal de menos que tem aqui e transformou isso tudo nessa integral. Por causa disso que o sinal de menos daqui sumiu, porque eu alterei os limites de integração. E aí pronto. Agora a gente vai fazer uma outra substituição. A gente vai agora chamar esse pedaço de baixo aqui, ó, esse r ao quadrado mais e ao quadrado menos 2rzu de x. Além disso, como eu já fiz a questão, né, eu sei que a gente vai precisar também do valor de ru. Então, eu vou logo aproveitar esse momento aqui para reservar esse ru. É simplesmente a gente sair manipulando essa expressão e a gente consegue encontrar o valor para ru. Chegando com esses valores na integral, de novo, nossa integral era essa, certo? E aí, a gente coloca o valor de ru aqui dentro. Ru vale isso que está aqui, né? R ao quadrado mais E ao quadrado menos x sobre 2e. E eu peguei esse valor e coloquei aqui. Por enquanto, não vamos olhar para essa parte em azul, beleza? Se a gente olha só para a integral que a gente tinha em cima, isso é z menos ru. E é o que eu tenho aqui em preto, né? Z menos ru. E aqui está o ru explicitado. O que eu fiz aqui foi multiplicar esse z por 2e e dividir por 2e. Então, não fiz nada com ele. Mas por que eu fiz isso? Para poder fazer com que esse termo e o outro termo tenham o mesmo denominador e eu possa fazer uma subtração aqui de maneira mais fácil. Claro que esse pedaço que está aqui embaixo virou um x elevado a 3 sobre 2, uma vez que o x já é esse pedaço aqui. Além disso, o du já foi colocado essa expressão para ele, certo? Menos 1 sobre 2rz dx é o que está aqui na frente da integral e o dx que está na integral agora. Eu não coloquei os limites de integração dessa integral, porque a gente nem vai resolver a integral agora. Como eu disse, eu já fiz a questão, a gente não vai precisar colocar os limites de integração, porque depois a gente vai voltar com a substituição para a variável u de novo, aí que a gente resolve. Enfim, não coloquei porque não vai ser necessário. Quando a gente faz essa subtração aqui, que eu tornei mais fácil com uma forma de dessimplificação, né? Eu em vez de tirar alguma coisa, eu coloquei alguma coisa, coloquei o 2e em cima e embaixo, a gente chega nessa integral. Claramente, esse 2e ao quadrado menos e ao quadrado, a gente já pode logo operar isso, né? E a gente chega nessa integral que está aqui. Nessa integral, eu já coloquei o 1 sobre 2e para fora dela, já que esse pedaço é constante, beleza? E aí, eu não queria trabalhar com esse x elevado a 3 sobre 2, porque isso vai ser muito ruim para integrar. Então, o que eu fiz foi multiplicar x elevado a 3 sobre 2 por x elevado a menos 3 sobre 2. Claro, isso vai embaixo e em cima da fração, certo? E aí, por causa disso, esse denominador some e aparece x elevado a menos 3 sobre 2 aqui em cima em cada um desses termos. Depois disso, a gente resolve essa integral em x. A gente não vai precisar colocar os limites de integração porque a gente não vai chegar a esse ponto. A gente vai voltar para outra variável. Então, não precisa disso. A gente só resolve a integral. Como que eu fiz aqui, tirar esse x elevado a 3 sobre 2 daqui, essa expressão ficou muito mais fácil de se integrar, porque a gente pode simplesmente aplicar aqui a regra do polinômio para integrar, certo?
Feito isso, a gente fica com esse resultado, que depois eu só ajeitei. Tinha encontrado aqui um pequeno erro de digitação. Na verdade, é isso aqui, certo? Eu só ajeitei depois que foi resolvida a integral em x. Aí, beleza. Continuando, depois eu só ajeitei para que a gente tivesse aqui raiz de x como denominador comum de todos eles. Como já tinha raiz de x aqui, e não tinha raiz de x aqui no denominador, eu multipliquei esse aqui em cima e embaixo por raiz de x. Em cima, claro, virou x, e embaixo ficou raiz de x, então tudo pode ser colocado no denominador só. Daí, eu coloquei o menos 2 em evidência. Colocando o menos 2 em evidência, por que eu não coloquei 2 em evidência, né, para começo de conversa? Eu coloquei menos 2 em evidência porque assim eu cancelo esse menos que tem aqui na frente da expressão toda do i. Depois de colocado o menos 2 em evidência, a gente chega nessa equação aqui. Claro que aqui também, além de colocar o menos 2 em evidência, eu voltei com o x, certo? Eu peguei o x e coloquei ele de volta. X era r ao quadrado mais z ao quadrado menos 2rzu. Aí aqui tem menos x, então ele veio para cá desse jeito. Z ao quadrado cancela z ao quadrado. E aí eu pude colocar aqui 2r em evidência. Coloquei 2r em evidência para poder cancelar o que já estava aqui fora. E aí agora a gente só vai ter que voltar com a variável u. Ó, o jeito que termina a integral é esse aí. O que a gente vai fazer agora é simplesmente, a gente já voltou com a variável x, foi por esse motivo que eu não resolvi a integral em x, certo? Eu não coloquei os limites de integração, porque no fim das contas a gente ia voltar com o x, então não precisava disso. Agora a gente vai voltar com o u e realmente passar os valores do u. Passando os valores do u, a gente encontra uma coisinha bastante agradável aqui. É o seguinte, quando a gente faz u ser igual a 1, aqui vai ficar menos r mais z, dividido pela raiz de z ao quadrado mais r ao quadrado menos 2rz. E isso, por acaso, seria justamente z menos r ao quadrado, né? Só que z menos r ao quadrado dentro de uma raiz quadrada vai ser o módulo de z menos r. Afinal, a raiz quadrada do quadrado de um número é o módulo desse número. Mesma coisa acontece quando a gente faz u ser igual a menos 1, que aqui embaixo a gente vai ter o módulo de z mais r. Por causa disso que a integral, o nosso i, vai ficar dessa forma. Então, eu vou voltar para aquela equação lá do campo elétrico, do módulo do campo elétrico, e vou colocar o i dentro dela. E aí, esse aí é o resultado que a gente consegue. Agora, a gente vai ter que analisar o resultado que a gente chegou. Porque a segunda parte da questão era, além de resolver ela, né, para encontrar a equação para o campo elétrico, a gente tinha também que saber o que acontecia quando z era maior do que r ou quando z era menor do que r. Claro, aqui eu já representei o campo elétrico em notação vetorial. A gente sabe, pela simetria da coisa e tal, pelo cosseno de psi que a gente usou lá no começo, que a gente vai ter que usar aqui essa notação vetorial colocando esse z chapéu no final, porque claramente esse campo elétrico aponta para cima. Aí, quando z é maior do que r, o que vai acontecer? Z sendo maior do que r, a gente está fora da esfera, não é isso? A gente está fora dessa casca. A gente tem uma altura z que é suficiente para passar do raio da superfície esférica. Então, a gente conseguiu ir para fora da esfera. Quando está fora da esfera, a gente tem que encontrar qual é o campo elétrico nessa situação, né? Quando a gente está fora da esfera. O que acontece? Z menos R, quando Z é maior do que R, vai ser um número positivo. O número positivo dividido pelo próprio módulo dele é igual a 1. Mais Z mais R também é positivo, dividido pelo próprio módulo também vai ser 1. Então fica todo esse pedaço, que já era do campo elétrico, multiplicado por 1 mais 1. E aí, beleza, a gente encontrou esse resultado aqui para o campo elétrico. Quando Z é menor do que R, acontece outra coisa. Quando Z for menor do que R, Z menos R vai ser um número negativo. O número negativo dividido pelo módulo dele vai ser menos 1. E aí, Z mais R é positivo, dividido pelo módulo dele fica 1, e aí vai ficar menos 1 mais 1, e esse pedaço vai zerar. O que bate perfeitamente com a explicação que a gente conseguiria por lei de Gauss, numa conta de 3 linhas. Mas aqui tinha que fazer com lei de Coulomb. Então, fim da questão é esse aí.